Começamos uma série de mensagens sobre a soberania de Deus e nós vamos falar nesse tema em 4 oportunidades. Semana passada nós descrevemos o que é a soberania de Deus, quem é este Deus soberano que a tudo controla. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito espinhoso, soberania de Deus e a existência do mal. Semana que vem nós vamos falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. E daqui a 2 semanas nós encerramos não só a série da soberania de Deus, mas a série da fé reformada, na qual essa da soberania de Deus se encaixa, falando da soberania de Deus na salvação do homem. Antes de mais nada, eu quero dar 2 palavras sobre a nossa mensagem hoje. Por se tratar de um tema tão espinhoso, eu vou me alongar um pouquinho mais do que o normal. Não vou demorar muito, mais uns 10 minutos além daquilo que normalmente eu prego. Não tem como pregar num tema desse em 15 minutos. Eu cogitei dividir a mensagem em 2 domingos, hoje e domingo que vem, só que ficariam pontas soltas. Por exemplo, deixar para o próximo domingo, para continuar o raciocínio daqui a uma semana, não seria muito didático. E quem vier semana que vem e não esteve aqui hoje, ficaria meio perdido. Então, a mensagem está um pouquinho mais longa, mas antes das 11 a gente sai daqui. Segundo, se você gosta do tema, se você acha importante ter respostas sobre o tema, eu queria te indicar, tem um livro do Sproul, um teólogo vivo, vive atualmente nos Estados Unidos. Sproul tem um livro chamado A Mão Invisível, que fala da providência de Deus. E o capítulo 16 desse livro trata da soberania de Deus e da existência do mal. Sproul aborda de uma forma brilhante essa questão. Se você desejar, você pode... Tem muita coisa sobre isso, mas esse é um material fácil de ler e não raso, bem interessante a leitura e a percepção que esse famoso e grande teólogo faz ali no seu livro. Vamos lá, não sei se você já ouviu o nome Teodiceia. Teodiceia. Teodiceia é o nome dado àquele conjunto de argumentos que, diante da presença do mal no mundo, esses argumentos eles procuram defender, procuram justificar a crença na onipotência e na bondade de Deus contra aqueles que, diante da existência do mal, duvidam da existência ou da perfeição de Deus. Então a Teodiceia é o conjunto de argumentos que tenta defender a bondade e o poder de Deus diante do sofrimento humano e da maldade que existe nesse mundo. Lamentavelmente, a maioria das teodiceias que tenta explicar a origem do mal, ela levanta mais perguntas do que respostas. A maior parte das teodiceias, ela nos deixa com mais problemas teológicos do que o problema do mal.
é o caso da cura, que é pior que a doença. E de onde veio o mal? De onde veio o mal? Lá no paraíso, lá no céu, onde tudo era perfeito, Deus criou os anjos perfeitos. Por que Lúcifer quis ser igual a Deus? A Bíblia dá respostas para isso. E existe um texto bíblico que traz muita luz. Não me dá todas as respostas, mas traz muita luz, traz muita paz ao meu coração quando eu começo a pensar ou quando eu começo a raciocinar sobre essa questão da origem do mal. Eu queria convidar você para a gente ler esse texto junto, Marcos capítulo 4. Abra aí, Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos dirigimos ao Senhor pedindo a orientação, o discernimento, a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesta hora. Ensina-nos, ó Deus, as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio, narrado aqui por Marcos, ele acontece no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, porque possui água doce. Mas ele é muito grande, ele tem 13 quilômetros de largura por 21 de comprimento. O Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, ele fica a cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. E ele é rodeado de elevadas montanhas que funcionam como uma espécie de funil por onde sopram os ventos. E isso faz com que as tempestades ali sejam repentinas. Sejam não só repentinas, como grandiosas, tal a força do vento. Marcos diz que os discípulos eles enfrentaram uma destas tempestades e viram um dos maiores milagres realizados por Jesus. Alguns daqueles discípulos eram pescadores experientes. Conheciam provavelmente a força de uma tempestade. E presenciar o poder de Jesus sobre a força da tempestade impactou-os grandemente. Na verdade,
poucos milagres deixaram os apóstolos tão impressionados como este aqui. Pela forma como Marcos relata o ocorrido, mesmo aqueles pescadores experientes, naquele momento tiveram medo, temeram por suas vidas. Mesmo aqueles pescadores experientes entraram em desespero, tal era a força da tempestade. E pela descrição, parece que a luta pela vida era intensa e desigual. Parece que eles não davam conta de tirar a água de dentro do barco, porque Marcos diz que a água já estava inundando o barco. Não conseguiam ali controlar o leme, e o mar estava prestes a devorá-los. E diante de toda aquela tempestade ameaçadora, qual era a postura de Jesus? Dormia, com a cabeça lá encostada num travesseiro. Eles precisam de ajuda para tirar a água do barco, para pegar o balde e lançar a água fora, para alguém segurar o leme. As vidas deles estão sendo ameaçadas e Jesus dorme. Aquela suposta indiferença de Jesus é revoltante e bate neles uma revolta, e com um tom de censura eles vão até Jesus, lhe cobram uma postura e dizem a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta feita por todas as pessoas que sofrem. Milhões de pessoas ao redor do mundo têm feito essa pergunta. Você já deve ter feito essa pergunta. Diante dos seus problemas, você vira para Deus e diz assim: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não se importa que eu venha a perecer? A lista dos males que assolam a humanidade todos os dias, ela é gigantesca. Luto, doença, traição, injustiça, solidão, angústia, depressão, epidemia, escravidão, tortura, gueto, desemprego, barbaridade, mal social, brigas no lar, separações. O sofrimento do mundo parece infinito, e a pergunta feita pelos discípulos, ela vem ecoando através dos séculos: mestre, não te importa que pereçamos? É atribuído a Epicuro, um filósofo grego que viveu 340 anos antes de Cristo. Dizem que ele foi o porta-voz da humanidade quando questionou o seguinte: se Deus pode acabar com o mal e não o faz, ele não é bom. E se ele pode, ou melhor, se ele não pode, ele não é onipotente. Dentro dessa pergunta esconde-se o mistério que inquieta todos os homens, do mais sábio ao mais simples. Como entender um Deus de amor e um Deus todo-poderoso e a presença do sofrimento no mundo? Porque se ele tem a capacidade, mas não tem a vontade de remover o sofrimento, então Deus é mau. Por outro lado, se ele tem a vontade, mas não tem a capacidade, isso mostra fraqueza. Se ele não tem nem a capacidade e nem a vontade, então Deus é ao mesmo tempo fraco e mau. E fraqueza e maldade são posições contrárias à natureza de Deus revelada nas Escrituras. Agora, se ele tem tanto a capacidade quanto a vontade de remover o mal no mundo, de onde procede o mal? Por que Deus não impede? Portanto, ou Deus é todo-poderoso
e não é bom? Ou ele é bom e não é todo-poderoso? As duas afirmações, elas não podem coexistir com a presença do mal, vão dizer os ateus, os deístas. Ou então Deus não existe. Simples. Se Deus não existe, não há o que explicar. Acabou. Problema resolvido. O fato é que o mal, ele é um grande problema para a fé cristã resolver. Por isso que nós chamamos de o problema do mal. O sofrimento humano, ele tem sido chamado de a criptonita do cristianismo. Para quem nunca viu o Superman, a única coisa que é capaz de enfraquecer o super-homem é a criptonita. Como que os cristãos, ao longo dos tempos, têm respondido a essa questão? Primeiro, tem cristãos que dizem o seguinte: Deus não tem nenhuma relação com a existência do mal. Nenhuma. Deus criou o homem bom e foi o homem que decidiu pecar ao usar o seu livre-arbítrio. Logo, Deus não tem e nunca teve nada a ver com isso que nós vemos, com o sofrimento que nós vemos nos dias de hoje. O máximo que Deus pode ter feito é previsto a existência do mal. Existem alguns que vão chegar ao absurdo de afirmar que Deus abriu mão da sua onisciência para deixar o homem livre. É o chamado teísmo aberto. Não pense você que isso é tão impopular assim. Deus abriu mão da sua onisciência para deixar o homem livre. Eles não conseguem chegar a conclusões sobre a existência do mal, então eles preferem dizer: Deus abriu mão da sua onisciência. Essa posição de muitos cristãos, de que Deus não tem nenhuma relação com a existência do mal, ela gera dois graves problemas: um teológico e um hermenêutico. O problema teológico com essa afirmação é que Deus não tem controle sobre tudo. Deus não é soberano. Deus não controla todas as coisas. Ele é o Criador, mas Ele não é o sustentador desse mundo. Ele participa, mas Ele não controla absolutamente, porque Ele deixa uma parte do controle para a criatura. Esse tipo de leitura, de entendimento, não nos garante que Deus irá triunfar sobre o mal. Porque se Deus abriu mão da sua onisciência, quem garante que isso vai acontecer? Se Deus não possui todo o poder, quem garante que o mal não vai triunfar? Se Deus não interfere no arbítrio humano, quem garante que o mal vai ser vencido? Então nós temos aqui um grave problema teológico. Mas existe também um problema hermenêutico. Como que se explica as inúmeras passagens das Escrituras que mostram a soberania de Deus sobre todas as coisas? Diversos textos bíblicos revelam que Deus ordenou vários eventos que nós achamos ruins. Então, tem gente que diante da existência do mal diz que Deus não tem nada a ver com isso.
Existem outras pessoas que já vão para o outro lado do pêndulo, o pêndulo vai para o outro lado. Eles vão afirmar o seguinte: Deus é o criador do mal. O mal está aí porque Deus criou. Deus desejou que ele existisse. Ele é o autor da obra. Ele criou todos os personagens, sendo o mal um desses personagens. Essa posição, ela elimina o problema do controle divino sobre todas as coisas, porque diz que Deus controla tudo, né? Criou o mal. No entanto, essa posição também tem um problema teológico e um problema hermenêutico. O problema teológico diz respeito ao fato de que Deus não é totalmente bom. Se Deus é o autor do mal, o mal faz parte da essência da criação, da essência do Criador. Consequentemente, o mal não pode ser extirpado para sempre. E o problema hermenêutico é explicar os textos bíblicos que apontam para a responsabilidade humana diante do mal. Então essas duas posições, elas possuem problemas teológicos e problemas hermenêuticos. Ambas pensam que são racionais. Elas até podem parecer racionais num primeiro momento. Satisfazem a mente, dão respostas às inquietações, aos questionamentos de muitos. Só que elas se tornam irracionais nas suas conclusões. Aquela que afirma que Deus não tem nenhuma relação com o mal, retira Deus do trono. E aquela que deixa Deus no trono, torna Deus um ser malévolo, maligno, porque Ele é o autor do mal. Os defensores desses pontos de vista, dessas ideologias, quando eles se veem apertados, eles tentam desqualificar o debatedor dizendo o seguinte, muito comum isso, ele vira para a pessoa e diz assim, ó, você não entendeu o sistema. É muito mais complexo do que a sua simples explicação. E aí eles começam a dar nomes complicados para as suas linhas de pensamento, para dar a entender que os seus pensamentos são altamente eruditos e filosóficos. Molinismo, já ouviu falar disso? Molinismo diz que Deus é o autor metafisicamente do mal. Gente, é tudo bobagem. Não existe escape. Tem gente que chega ao absurdo de dizer o seguinte: o problema do mal não pode ser resolvido biblicamente. O problema do mal precisa ser resolvido filosoficamente. Nesse caso, nós temos uma nova autoridade, a filosofia, né? A filosofia é uma autoridade maior que a Bíblia. Essa é a tendência de muitos ao refletir sobre esse assunto, sair das Escrituras. O que a fé reformada ao longo dos anos tem afirmado sobre Deus poderoso, bondoso e a existência do mal? Duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro,
A fé reformada diz o seguinte: Deus decretou todas as coisas. Logo, o mal faz parte dos decretos de Deus. Embora Deus não possa ser chamado de autor do mal, isso não significa que o mal tenha surgido e acontecido de forma aleatória, independente ou fora da vontade de Deus. Muitos teólogos reformados entendem que o mal veio a existir, preste atenção agora, por causa de um decreto permissivo de Deus. Não se trata de um decreto ativo. Se quiser saber mais sobre isso, ano passado nós pregamos aqui sobre a vontade decretiva e a vontade de preceito de Deus. É muito importante saber sobre isso para entender isso aqui. Então, o mal veio a existir por causa de um decreto permissivo. Não é um decreto ativo através do qual Deus cria o mal, mas um decreto permissivo através do qual Ele permite que o mal venha acontecer. Eu sei que muitos de vocês devem estar perguntando assim: pastor, mas no final das contas não é tudo igual? No final das contas não é tudo a mesma coisa? Não é. Não é. E ao longo da mensagem eu vou tentar deixar isso claro para você. A vontade permissiva não é a mesma que a vontade decretiva. O importante nesse momento aqui é compreender que o mal não apanhou Deus de surpresa. Quando Lúcifer, lá no céu, desejou ser igual a Deus e brotou impiedade no coração dele, Deus não falou: que isso? Como que isso aconteceu? Não. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus: que isso? Não pegou Deus de surpresa. O nosso Deus, ele não foi surpreendido pelo lado negro da força. Não teve isso. O mal, ele não é um poder autônomo, um poder independente. O que os teólogos reformados dizem é que o mal, ele está debaixo das ordenanças de Deus. Segundo, mesmo tendo decretado a existência de todas as coisas, isso não faz de Deus o autor do mal. Gente, o autor do mal é uma criatura: Satanás e o ser humano. Lúcifer e Adão escolheram desobedecer às ordens de Deus. Calvino diz assim: o mal tem sua origem não no ato criativo de Deus, mas no ato reativo da vontade livre da criatura. Deus criou Lúcifer e Lúcifer criou o diabo. Entendeu isso? Deus criou Lúcifer e Lúcifer criou o diabo. João 8,44 diz assim: quando Jesus, falando de Satanás, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, é algo da sua natureza. 1 João 3,8 diz assim: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Ou seja, Satanás seria o arquiteto da iniquidade.
No caso do ser humano, a Bíblia diz que Deus o criou de forma perfeita. O primeiro casal pecou porque em seu livre-arbítrio eles desejaram pecar. Aí começam as indagações. Mas de onde veio esse desejo de pecar se eles foram criados perfeitos? Porque o desejo pelo pecado já é pecado. Eles simplesmente cometeram a má ação procedente de um mau desejo. Se não houvesse o desejo, eles não poderiam pecar. Se o ato foi realmente livre e eles agiram segundo o seu desejo, então eles tinham um desejo implantado neles e uma inclinação para o mal. De onde veio esse desejo? Ele estava lá desde o começo? Esse desejo foi colocado em Adão e Eva por Deus? Porque se foi colocado por Deus, eles podem ser responsabilizados? Se foi colocado por Deus, o autor do mal não é o homem, mas Deus que colocou o desejo pelo mal dentro do homem. Se não foi colocado por Deus, que criou o homem e a mulher de forma perfeita, como surgiu esse desejo? Afinal, diferentemente de cada um de nós, Adão e Eva, eles não vieram com defeito de fábrica. Nós viemos. Essas questões, irmãos, são tão complicadas que um dos grandes teólogos do cristianismo, um camarada chamado Karl Barth, depois de refletir muito sobre isso, Karl Barth disse assim: a origem do mal é uma possibilidade impossível. A origem do mal é uma possibilidade impossível. Essas palavras de Karl Barth são aquilo que é chamado de um oxímoro, ou seja, uma declaração sem sentido. Porque se fosse impossível, então não poderia ter sido uma possibilidade. Estou contando isso só para vocês verem que o negócio não é simples. A fé reformada, ela tem afirmado que mesmo Deus tendo decretado a existência de todas as coisas, isso não faz de Deus o autor do mal. Pastor, mas como que isso é possível? O senhor não me respondeu até agora para minha mente entender. E nem vou responder. Porque essa é uma questão que você entende? Não, você aceita. Me explica aí a Trindade. Me explica aí. Deus encarnado. Homem e Deus na mesma pessoa. Por que eu posso afirmar que Deus decretou a existência do mal e isso não faz de Deus o autor do mal? Por que eu posso afirmar isso? Porque a Bíblia diz isso. Eu entendo? Não, eu aceito. Porque a Bíblia diz isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que é que nós aprendemos acerca da origem do mal? Primeiro, nenhum texto bíblico atribui causalidade do mal a Deus. Nenhum. Quem defende isso usa como base filosofia, não usa Bíblia. Segundo, o testemunho das Escrituras deixa evidente que Deus não pode ser o autor do mal. Gênesis, início do livro de Gênesis, deixa evidente que tudo que Deus fez era bom.
Quando o jovem rico pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: só existe um que é bom, Deus. 1 Timóteo 4,4, Paulo escrevendo diz assim: pois tudo que Deus criou é bom. E esse texto eu vou convidar você para abrir. Abra aí, Tiago capítulo 1. Tiago 1, de 13 a 17. Tiago 1, de 13 a 17 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E olha o que diz agora: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, não existe um pouquinho de mal em Deus. Tiago aqui, ele está contrastando a origem da pecaminosidade humana com a fonte de todo bem, Deus. A conclusão hermenêutica só pode ser uma: o mal não procede de Deus. Se procedesse de Deus, Deus precisaria mudar a sua essência. Ele não poderia mais ser o Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Se o mal procede de Deus, significa que Deus negou a sua essência. Então o que nós temos aqui? Nós temos um argumento exegético e um argumento teológico, do texto direto para a teologia. Aí aparece alguém e vira assim: pastor, então o senhor me explica aí Isaías 45. Se você não conhece, te convido a abrir Isaías 45. Verso 7. Diz assim, Deus falando através do profeta: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí bate alguém lá na porta da sua casa e diz, quando você entra num debate com ele, abre esse texto, você faz o quê? Pois é. Primeira coisa que você precisa lembrar é que a Bíblia não entra em contradição. Segundo, você tem que analisar textos assim à luz de toda a orientação das Escrituras. A Bíblia revela a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mal aqui, irmãos, não significa mal moral, pecado, malignidade. Uma simples, não precisa ser nada difícil, uma simples análise da palavra mal no seu contexto, você vai ver que o mal aí, ele aparece sendo contrastado com paz. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz. O contraste de mal é com paz. No caso em questão, seriam as guerras, as invasões dos exércitos inimigos. Quem entendeu muito bem essa relação entre
o mal moral como calamidade foi um outro profeta. Abacuque, abra aí por favor, Abacuque capítulo 1. Abacuque 1, versos 12 e 13. O profeta diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque está perguntando, uma vez que o Senhor é tão puro de olhos, e tão puro que não és capaz nem de ver o mal, por que te demoras tanto em fazer justiça diante de tanta injustiça? Deus não pode ser o autor do mal moral, mas Ele pode e é autor do mal circunstancial, como catástrofes. Catástrofes. Daqui a pouco nós vamos ver, vamos voltar para o texto de Marcos, que Jesus controla a natureza. Eu lhe pergunto, irmão, quem que mexe as placas tectônicas no fundo do oceano que geram tsunamis? Nós poderíamos citar outros textos, mas esses aqui, eles são suficientes para mostrar o seguinte: o testemunho bíblico, ele é amplamente favorável para que Deus não seja o autor do mal moral, não do mal circunstancial no qual fala Isaías. Logo, se alguém defende que Deus é o autor do mal, esse alguém é que precisa provar biblicamente que Deus é o autor do mal. Filosoficamente não serve. Precisa ser biblicamente. Precisa usar de exegese, de interpretação de texto, dentro do seu contexto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se deparar com temas difíceis na Escritura, saiba disso. Nós devemos interpretar tudo à luz do que sabemos. Nós não podemos interpretar o que sabemos à luz do que não sabemos. E o que nós sabemos é que Deus existe e que Deus é bom. Então, o ônus está com aquele que afirma que Deus é o autor do mal. É ele que tem que provar. Certamente que isso não satisfaz a mente filosófica. Não satisfaz. Agora, isso é um problema da mente filosófica, não é um problema da Bíblia. Entre a filosofia e o texto sagrado, eu fico com o texto sagrado. Você já leu o livro de Jó? Todo.
Jó está lá sofrendo. Os amigos de Jó chegam, colocam mais culpa na mente de Jó. Jó fica destruído, perguntando, Deus não fala nada. Um tempão quieto. Aí quando Deus começa a falar, imagina a expectativa. Agora ele vai me dizer por que eu estou sofrendo. Fica quieto aí que eu quero ouvir o que Deus vai me falar. Irmãos, Deus não toca nisso aqui, ó. Deus não fala nada na sua resposta, do capítulo 38 ao 41. Deus não fala nada acerca do problema de Jó, do problema do sofrimento. Como que pode ser resumido o discurso de Deus para Jó naqueles capítulos finais? Deus vira para Jó e diz assim: ô Jó, onde você estava quando eu criei os luminares? Ô Jó, onde você estava quando eu criei o esqueleto do hipopótamo? Deus começa a perguntar essas coisas para Jó. O que Deus está dizendo para Jó? Ô Jó, você não entende nada do mundo físico. Você quer me perguntar como eu dirijo o mundo moral e espiritual? Você pode descrever cores para uma pessoa que nasceu cega? Você pode descrever como que é a 9ª Sinfonia de Beethoven para uma pessoa que nasceu surda? Você pode descrever a teoria da relatividade para uma pessoa que nunca teve aula de física? Como que uma criatura minúscula, num planeta minúsculo, vai entender como Deus governa o universo? É isso que Deus está dizendo para Jó. Ô Jó, se mantenha na sua insignificância. Eu sou soberano, Jó. Eu faço o que eu quero daquilo que é meu. Então, talvez Deus não tenha nos dado respostas claras acerca dessa questão do mal, não é porque Ele não quer nos falar, mas é porque nós não temos a capacidade de entender. E quando você diz para o homem moderno do século 21, chega para um doutor da UENF, chega para um doutor da UFRJ e diz assim: você não é capaz de entender. Se você conseguir sair da sala vivo, porque o orgulho dele vai querer destruir você, ele vai te difamar, ele vai dizer: você é um louco, você é um religioso fanático. Entre a filosofia e a escritura, nós reformados ficamos com a escritura. O que a escritura diz? Deus decretou o mal, mas Deus não é o autor do mal. Como isso é possível? Não sei, meus irmãos, não sei. É uma coisa que está na Bíblia. A gente não entende. Aí alguém pode perguntar assim: ok, pastor, entendi que biblicamente Deus pode ter decretado o mal sem ser o autor do mal. Mas qual o objetivo de Deus em decretar o mal? Aí existe, nesse capítulo do livro do Sproul, que eu indiquei para vocês, Sproul disse assim: é bom que exista o mal. É bom que exista o mal. E aí, ó, muito cuidado aqui. Se você está com a mente viajando, preste atenção aqui para você não pegar uma frase solta, editar o que eu estou falando. Ó, dizer que é bom haver o mal não é a mesma coisa que dizer que o mal é bom. Dizer que o mal é bom é em si mesmo mal. O mal é mal. No entanto, dizer que é bom que exista o mal é simplesmente declarar
que a providência divina, ela se estende sobre todas as coisas, inclusive sobre a existência do mal. A soberania de Deus está acima do mal, e ela pode causar o bem a partir do mal. Mais do que isso, Deus, em sua soberania, Ele pode usar o mal para os seus santos propósitos. José vira para os irmãos dele, quando eles se encontram novamente lá no Egito, e José vira e diz assim: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus apanhou o mal e transformou aquele mal em bem. O que isso mostra? Que Deus é soberano. Ele utiliza-se até mesmo do mal. Não deu para colocar aí no esboço? Olha o que o Sproul diz sobre isso. Quando digo que é bom que o mal exista, estou dizendo que nem sequer por um segundo o mal poderia existir à parte da providência de Deus. O fato de que Deus autoriza, permite ou ordena a existência do mal, significa que Ele considera bom permitir o mal. Deus só ordena aquilo que Ele quer que aconteça. A sua vontade é perfeita e absolutamente reta. Se Ele quer que o mal possa existir, e não seria possível que o mal existisse se Deus não quisesse, logo somos obrigados a concluir que no seu conselho secreto, Deus tem boas razões para que o mal exista de fato. As razões que Deus tem para alguma coisa são todas elas boas. Tudo quanto Deus quer, Ele quer segundo o seu bom arbítrio. Não há mau arbítrio em Deus, nem na sua vontade. O mal é real e é mal, mas o mal é sempre provisório, nunca definitivo. Não é a resposta final do Deus que faz todas as coisas segundo a sua inescrutável, mas reta vontade. Irmãos, Deus é soberano, inclusive sobre o mal. Ele é capaz de apanhar o mal e utilizá-lo como instrumento para os seus santos propósitos. Tentando responder ao problema levantado por Epicuro, por que a existência do mal não torna Deus nem fraco e nem mau? Por que a existência do mal não torna Deus nem fraco nem mau? Preste atenção nisso. O mal, preste atenção nisso. O mal, ele não é uma substância. O mal nada mais é do que uma atitude. O que existe não é o mal, é o maldoso. O mal não é uma coisa criada. O mal, ele é uma deturpação do bem. O mal é uma ofensa ao Deus Santo. Logo, o autor do mal é aquele que tem uma atitude errada em relação ao bem e a Deus. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Vou repetir: pecado é qualquer falta
de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. A palavra falta aqui significa carência ou deficiência de algo. E quando se estuda o catecismo e o breve catecismo de Westminster, sabe-se que essa palavra falta aqui, ela foi criteriosamente escolhida pelos teólogos que estruturaram o catecismo para corresponder às deficiências clássicas do mal. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Agostinho e Tomás de Aquino, grandes teólogos, respeitadíssimos, eles definiram o mal. O que é mal para eles? Privação ou negação. O mal é a falta do bem. O mal é a negação do bem. Nós só podemos entender o que seja a falta de retidão confrontando-a com o padrão de retidão. Não é isso? O que é injustiça? Para você definir injustiça, você tem que ter na sua mente o que é justiça. O que é desobediência? Para você saber o que é desobediência, você tem que ter claro na sua mente o que é obediência. Ou seja, mal é a falta do bem, é a negação do bem. Por isso que se diz, gente, que o mal, ele é parasitário. Como assim? Ele não pode existir senão como privação ou negação do bem. Agostinho dizia que o mal, ele depende do bem até para a sua definição e existência. Sabe o que isso significa? Que os discípulos de Epicuro, aqueles que questionam a existência de Deus por causa da realidade do mal, eles só podem afirmar que o mal é um problema depois que eles confirmarem a existência do bem. Porque sem um padrão daquilo que é bom, ninguém pode dizer o que é mal. Para você definir mal, você tem que saber o que é bom, o que é bem. Quem reclama que o mal é um problema, só pode reclamar depois de reconhecer a existência do bem. E aí, se o bem existe, Deus existe. Entendeu isso? Defina mal. Para você definir mal, você tem que ter um padrão do bem. Porque o mal é a deturpação do bem. É a ausência do bem. Então, o próprio ateu, para ele definir mal, ele precisa ter um padrão do bem. Quem criou o padrão do bem? É por causa disso. E aí é coerente. É por causa disso que muitos homens acabam num negócio chamado de niilismo. Já ouviu falar do niilismo? Aquela ideologia defendida por Nietzsche. Para defender que Deus morreu, os niilistas afirmam que nós vivemos num universo amoral. Ou seja, não existe nem bem e não existe mal. Viu? Porque se eles disserem que existe mal, eles vão ter que afirmar que existe o bem. Então eles dizem o quê? Não existe nem mal e nem existe bem. O que nós temos então? São apenas convenções, são apenas preferências. E aonde que desemboca tudo isso? O niilismo leva o homem para quê? Para uma vida relativista. Ou seja, não existem absolutos. Nem coisa boa, nem coisa ruim. É tudo relativo. Não existem absolutos. Apenas o absoluto de que não existem absolutos. Quando alguém diz, não existem absolutos, aí você pergunta para ela, você está absolutamente certo disso?
Os niilistas, que se transformam em relativistas, eles dizem, não existem absolutos. O único absoluto que existe é que não existem absolutos. E se não existem absolutos, entra no que Dostoiévski falou, se Deus não existe, tudo é permitido. Então percebe como que uma coisa é um efeito dominó, uma coisa vai tombando, a outra que vai levando a isso e aquilo. O irônico é que quando a gente analisa, não os pensamentos, mas quando a gente analisa a vida dos filósofos niilistas, relativistas, fica claro que eles são relativamente relativistas. Eles toleram as preferências das pessoas até que essas preferências esbarrem nas suas preferências. Daí surge um filósofo chamado Immanuel Kant que diz assim: a existência de Deus é uma necessidade, porque sem normas que governem o comportamento humano, o que sobra é anarquia total. Então, gente, o problema do mal, ele não enfraquece o poder de Deus. Por quê? Porque apenas um Deus justo e bom pode permitir que o mal exista para o seu propósito. Deus decidiu que a existência do mal contribuiria para um grande propósito: revelar a sua bondade, revelar a sua justiça, revelar a sua misericórdia, revelar o seu amor. Quando nós pregamos aqui em Romanos 9, eu falei sobre isso. Eu falei como que Deus poderia revelar a sua bondade e o seu amor se não existissem vasos de ira preparados para a perdição. Por que o mal existe? E por que ele ainda permanece no mundo? Porque Deus o usa soberanamente para a sua glória. Caminhando para o fim, eu queria convidar você para voltar lá no texto de Marcos 4. Se você saiu do texto, volte lá. No início eu disse que quando essas reflexões acerca da existência do mal povoam a minha mente, esse texto ele me traz consolo, me traz esperança. Esse texto é, aos meus olhos, a melhor teodiceia que existe. Ele nos mostra 4 maneiras do homem encarar a relação de Deus com o mal. E está dentro de tudo que a gente falou até agora. Primeiro, como que o homem ao longo da história vê a relação do Deus Todo-Poderoso, amoroso com a presença do mal? Tem gente que vai cair num negócio chamado de deísmo. O que é o deísmo? Deus é um ser indiferente. Deus criou e abandonou. Como que você explica o mal? Assim, Deus criou e abandonou. Por isso que o mal surgiu. O texto diz que enquanto os discípulos estavam lá lutando pela vida por causa da terrível tempestade, Jesus dormia tranquilamente e aos olhos dos discípulos indiferentemente ao que estava acontecendo. O mal assolando os discípulos, a tempestade destruidora vindo destruir os discípulos, e Jesus, tô nem aí, ó, indiferente. Um Deus indiferente. Muitos creem que Deus criou o mundo e que agora Ele assiste de forma indiferente, como um telespectador, o desenrolar da história. Então, para os deístas, o problema do mal é resolvido como? Um Deus ausente.
Como que se resolve? Com um Deus ausente. Criou e abandonou a criação. Eles criam lá, eles bolaram até a figura do relojoeiro. Deus é o relojoeiro. O mundo é o relógio. O Criador abandonou a criatura. Castro Alves, chamado de o poeta dos oprimidos, num dos seus poemas que dá voz ao povo opresso, num dos seus poemas chamado Vozes da África, Castro Alves diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei um grito, que em vão, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? O barco parecia que ia afundar e Jesus dormia. Irmãos, eu pergunto, será que Deus está dormindo? Será que Deus se esqueceu daqueles que sofrem? Será que Deus não se importa? Será que Deus não conhece a sua dor? Será que Deus criou o mundo e abandonou e por isso o mal existe? Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Mestre não se importa que a nossa vida, que a nossa família, que o nosso emprego, que as nossas emoções, que a nossa fé, será que Ele não se importa? Será que Ele não está nem aí e está permitindo que a gente pereça? Tem gente que pensa assim. Os deístas pensam assim. Resolvem a equação dessa maneira. A segunda maneira do ser humano encarar a relação de Deus com o mal, se o primeiro é chamado de deísmo, o segundo é chamado de ateísmo. Para as pessoas que não creem na existência de Deus, gente, tudo se resolve facilmente. A gente não precisa ficar perguntando se Deus é todo-poderoso ou se Deus é amor. Deus simplesmente não existe, nunca existiu. Não há por que a gente ficar perguntando pelas ações de alguém que não existe. Quando os discípulos estão ali no meio daquela tempestade dentro do barco, eles pedem a ajuda de Jesus. E eles não podiam imaginar, ao pedir ajuda, que a ajuda viesse da forma que veio. Quando os discípulos estão ali pedindo a Jesus para ajudá-los, vocês acham que algum deles pensou assim: vamos chamar Jesus porque ele vai acabar com a tempestade, ele vai acalmar o mar? Não é isso que eles pensam. Quem diz isso? O texto. Onde que o texto diz? O texto diz: quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus acaba com o problema, um vira para o outro e diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não esperavam por isso. Ou seja, quando eles pedem a Jesus ajuda, eles queriam que Jesus ajudasse retirando a água do barco, remando contra as ondas violentas, dando sugestões, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ou seja, quando eles solicitam a ajuda de Jesus, eles o fazem pensando na humanidade e não na divindade de Jesus. Eles viram não o Deus encarnado, mas o homem Jesus ali. Eles não conseguiram enxergar a divindade. O espanto deles, depois que Jesus realizou o milagre, demonstra que eles jamais imaginaram que Jesus pudesse fazer uma coisa daquelas. Eles viram a Jesus apenas como homem e não como Deus ali. Deus não estava para os discípulos ali na figura de Jesus.
Tem gente que, em meio aos problemas da vida, em meio às tempestades da vida, em meio ao problema do mal, não consegue visualizar Deus. A terceira leitura que o ser humano faz da relação de Deus com o mal é a de um Deus que está desesperadamente lutando contra o mal. Deísmo, ateísmo, dualismo. Os discípulos estavam lá lutando desesperadamente contra o mal que lhes afligia naquele momento. E eles imaginaram, eles pensaram que a maneira de sair daquela situação era lutando contra ela. E aí diz o texto que Jesus acorda. Irmãos, como eu pagaria o que fosse para ver essa cena. Como eu queria ver essa cena. Jesus se levanta do barco. Jesus olha para os discípulos remando, pegando os barcos. Ele não apanha o balde, ele não segura no remo. Jesus vira para o mar e diz assim: cala-te. Irmãos, Jesus, ele não lutou contra a adversidade. Jesus simplesmente subjugou a adversidade. Ele simplesmente ordenou que o mal cessasse. Meus irmãos, Jesus Cristo jamais irá disputar poder com qualquer força nesse mundo. Muitos creem que o mal e o bem, eles estão em eterna oposição. Creem que alguma coisa saiu errado e que Deus está correndo atrás do prejuízo. Tem gente que crê que os anjos e os demônios estão lutando aí nos ares e que Deus precisa da sua oração para que a batalha seja vencida. Esse Deus que, enquanto luta contra o mal, a sua criação agoniza, esse Deus é mais digno de pena do que de louvor. Um Deus que não consegue vencer o mal, que está lutando contra o mal, não é o Deus das Escrituras. Eu não creio que a igreja venha a cair no deísmo, no ateísmo, mas muitas igrejas estão chafurdadas no dualismo. Como que a gente percebe que alguém ou que alguma igreja caiu, está crendo no dualismo? Quando a graça de Deus não é mais suficiente e a gente precisa ficar recorrendo a várias estratégias para vencer o mal. Como que a gente percebe se alguém está crendo no dualismo? Quando o nosso conhecimento sobre o capeta, sobre o diabo, sobre os demônios, quando o nosso conhecimento sobre o bicho ruim é muito maior que o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Caiu no dualismo. Mas o texto nos mostra a quarta maneira do ser humano entender a relação de Deus com o mal. Deísmo, ateísmo, dualismo são respostas que nós encontramos por aí. Mas tem uma quarta resposta. O texto nos mostra um Deus que está onde sempre esteve e de onde nunca sairá. Deus continua no trono. Irmãos, imagine a cena. Jesus vira-se para o vento e diz assim: está muito forte, fica quieto,
E instantaneamente, o mar está muito forte, pode parar. Que isso? Sossega aí. E diz o texto que fez-se completa bonança. Aquele espelho, uma criancinha com uma pedra faria o que ali, Irmãos, que coisa extraordinária. Os elementos da natureza reconheceram a voz do Criador. Os elementos da natureza, como servos obedientes, prontamente se aquietaram. Lembra do problema de Epicuro? Olha só, naquela noite, naquele mar, naquele barco, as 3 afirmações que questionam a bondade e o poder de Deus estavam juntas e compatíveis. O onipotente Deus, personificado na pessoa do seu Filho, o Leão de Judá. E a onipotência de Deus foi vista quando Cristo controlou a tempestade. O bondoso Deus, personificado na pessoa de seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua bondade foi vista na prontidão de Jesus em ajudar os discípulos a saírem daquele problema. Poder, bondade e o mal que nos aflige, personificado naquela tempestade destruidora. Embora seja difícil para as nossas mentes conciliar a existência de Deus e a presença do mal, um não elimina o outro. A presença de Jesus não impediu que a tempestade se levantasse e quase os destruísse. E aquela tormenta e iminente destruição não significava que Jesus estava ausente. Irmãos, de alguma forma, todo mal, quer sejam as catástrofes naturais, quer seja a maldade humana, o império das trevas, tudo está debaixo do controle soberano e absoluto de Deus. A Bíblia diz que Ele reina, que Ele tem o controle, que Ele é soberano. A Bíblia diz que Deus está onde sempre esteve e de onde nunca sairá. A Bíblia diz que todas as coisas lhe estão sujeitas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o único soberano. E quando os discípulos perceberam isso, maravilhados e cheios de temor, eles exclamaram uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Portanto, estão enganados os ateus, os deístas e os dualistas. Por quê? Porque Deus continua no trono. Eu disse para vocês que as tempestades ali no Mar da Galileia, elas aconteciam de forma repentina, não é? Aquelas montanhas serviam como uma espécie de funil para os ventos. Assim acontece na sua vida e na minha vida. Tempestades ou problemas aparecem de forma repentina. De repente você vê um caroço no seu corpo, uma mancha no seu corpo. De repente alguém sofre um acidente. De repente você fica desempregado. De repente, as coisas acontecem de repente. Como aquelas tempestades, de repente, inesperada. Quando isso acontecer,
na sua vida. Só tem uma doutrina que vai sustentar a sua fé. Quando as tempestades vierem com força sobre o barco da sua vida, só existe uma doutrina que vai sustentar a sua fé: a soberania de Deus. Saber que Deus controla tudo, inclusive o mal que nos assola. Quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos, eu aprendi um hino, um cântico infantil. E eu carrego ele comigo até hoje. Diz assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Ele é o meu piloto. E tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá. As águas o afundarão. Só quando Jesus, o meu barco, guiar, ao céu poderei alcançar. Eu encerro dizendo o seguinte: termos Jesus a bordo não vai evitar a tempestade. Não vai evitar. Mas certamente nos dará a vitória sobre todas elas. Por quê? Porque Ele é soberano, controla tudo, inclusive o mal que nos assola. Que Deus nos abençoe. Amém.